Bom, vamos falar hoje sobre o ciclo de refrigeração, tá? Acho que é o último ciclo que nós vamos falar. Falamos sobre Brayton, Rankine, Otto, Diesel. Agora a gente vai falar sobre os ciclos de refrigeração, que tem como aplicação aí principal, né? Para ilustrar aí, a gente tem geladeiras aí, né? Aqui a gente tem geladeiras comerciais, né? De um supermercado, né? Confesso que não foi maldade, tá, gente? Não falei assim, vou colocar uma imagem de cerveja para o pessoal que vai ter aula sexta-feira no último horário, tá? Foi coincidência, procurei na internet uma foto de supermercado, então apareceu essa daqui de geladeira. Tá? Eu não tinha reparado que era de cerveja, não. Tá? Então não é a maldade. Bom, para a gente começar a falar sobre refrigeração, a gente primeiro fala sobre o ciclo reverso de Carnot. A máquina que o Carnot projetou, né, ela poderia trabalhar tanto de forma, vamos dizer assim, tanto num sentido quanto no outro, né? Você poderia adicionar calor e retirar trabalho, ou adicionar trabalho e retirar, e fazer com que essa máquina tire calor de uma fonte fria e rejeite calor para uma fonte quente, né? Então, o ciclo de Carnot ele é composto por dois processos de transferência de calor a pressão constante, né? A temperatura constante, que é o processo 1, 2 e 3, 4, nas temperaturas de TH e TL, respectivamente. Tem dois processos isentrópicos, que seria, então, o processo 2, 3, 3, 4. Aqui é o ciclo padrão, tá? Nós vamos fazer o fluido circular no sentido inverso, por isso que é o ciclo reverso de Carnot. E aí, esses processos isentrópicos podem ser feitos aí, elevando a pressão do fluido, né? Seriam em compressores, bombas, então turbinas, né? Bom, uma maneira da gente montar esse fluido, ou seja, esse ciclo, né? Como que eu posso adicionar calor numa substância e ela não mudar de fase, ela não aumentar a temperatura, né? Se ela estiver mudando de fase. Eu posso montar este ciclo aqui no nosso diagrama TS, né? Aqui no meu ponto 1, 2 eu não tenho nenhum problema. O meu problema acontece aqui se eu tivesse nos pontos 3, 4, tá? Então, ele é um ciclo reverso, né? Então, imagina que a gente vai rodar ele no sentido contrário. Aqui nesse ponto, nós estamos elevando a pressão. Então, nós teríamos aqui um dispositivo que eleva a pressão. Temos a maior parte do fluido aqui no estado de vapor. Então estamos mais próximos aqui desta linha de vapor saturado. Então, este dispositivo seria um compressor, né? Um compressor, ele não opera bem com fluidos bifásicos, né? Se eu tiver líquido no compressor, a chance de eu quebrar o compressor é muito grande. Então, nós temos que, primeiro, para a gente construir esse ciclo, trazer esse ponto aqui para em cima da linha, né? Então, essa seria a nossa primeira hipótese para a gente construir o ciclo. A gente poderia, então, tá aqui, né, nosso ciclo, tá? Eu poderia, é a mesma ideia, né? Poderia, então, trazer esse ponto para cá. E aí, como eu vou seguir uma linha isentrópica, né, ela vai encontrar com essa linha de pressão numa temperatura maior, né? Eu já não tenho mais a adição de calor a temperatura constante. Além disso, usar uma turbina, né, principalmente se eu tiver um equipamento de refrigeração pequeno, como uma geladeira, por exemplo, não é conveniente, porque essa turbina é cara, tá? E ela não traz tanto benefício para o sistema. Então, nós podemos substituir por um dispositivo que faça essa pressão cair apenas, né, sem produzir trabalho. Esse dispositivo é um dispositivo de expansão, tá? Pode ser uma válvula, pode ser um tubo capilar, pode ser um orifício. Então, nós temos aí várias opções, né? E esse fenômeno é muito interessante. Vocês que nós que usamos, né, desodorante aerosol, a gente percebe que quando a gente aperta o aerosol, ele sai gelado no nosso corpo, né? Por que isso acontece? Porque o fluido estava numa alta pressão, quando ele sai para a pressão atmosférica, há uma rápida redução da pressão,
que faz com que a temperatura baixe. Então, esse é o mesmo princípio de funcionamento aqui da válvula de expansão. Essa rápida expansão permite aí que a válvula reduza a sua pressão. Ok? Bom, vamos aplicar então. Aqui tem o diagrama, esse aqui é o diagrama TS do ciclo de refrigeração, mas no ciclo de refrigeração é comum a gente usar o diagrama pH, pressão e entalpia, tá? Então, essa linha que começa aqui, ó, neste ponto, aqui, ó, e termina aqui no ponto máximo do ciclo, é a linha de líquido saturado. Temos aí título igual a zero. A linha que começa aqui desse ponto e vem até esse ponto aqui, ó, é a linha de vapor saturado, título igual. Ok? Em seguida, nós temos uma linha de pressão constante, que é uma linha horizontal, uma linha de temperatura constante. Como é que ela seria aqui nesse gráfico? Aqui nessa região do líquido subresfriado, ela vai ser uma linha horizontal, depois ela coincide dentro do domo de saturação ali com uma linha de pressão constante, e depois ela vai descer assim, numa curva aqui mais ou menos nesse esboço, tá? Então nós temos aí essa temperatura aí para esse temperatura constante. Em seguida, nós podemos desenhar esse diagrama considerando o ponto 1 como entrada do compressor, tá? Por uma razão de ordem que a gente normalmente vai resolver. Normalmente a gente começa resolvendo pelo ponto 1, depois segue 2, 3 e 4. Então, vamos mudar a ordem aí, se comparada com aquele primeiro diagrama lá do ciclo de Carnot. Ok? Vamos aplicar, então, o nosso balanço de massa, energia e entropia para o compressor, considerando um compressor adiabático. Como usual, né, nós vamos trabalhar aqui em regime permanente, então vamos cortar todas as derivadas temporais. Em seguida, eu tenho uma entrada e uma saída no compressor, né? Eu posso dizer que a minha vazão máxima é igual a vazão máxima em 2. Depois, nós temos o compressor, o objetivo dele é elevar a pressão do fluido, não a necessidade dele trocar calor, né? Então, do ponto de vista ideal, podemos considerá-lo adiabático, sem transferência de calor. Então, cortamos aí o Q, tanto na equação do balanço de energia, quanto na equação, esse aqui também nós vamos cortar. As velocidades são moderadas, né? Num compressor, a gente não excede 20 metros por segundo. Então, se eu pegar, mesmo que a entrada seja uma velocidade menor, né, próxima de 10 metros por segundo, 5 metros por segundo, essa diferença aqui de velocidade, se comparada com as entalpias, são irrelevantes. Mesma coisa para a diferença de altura entre a entrada e a saída do compressor. Normalmente, essa diferença de altura é de alguns centímetros, né? Então, podemos também desprezar essas variações de energia potencial gravitacional. Em seguida, cortando aqui o Q da segunda lei, né? Como é um compressor ideal, não há atrito, não há nenhuma fonte de irreversibilidade, então não há geração de entropia. Nós chegamos, então, que o trabalho do compressor, como ele está entrando, ele é negativo. Trabalho entrando é negativo, menos com menos mais, né? Então, eu posso deixar o trabalho desse lado e vou mandar esse produto vazão máxima entalpia para o lado direito. Então, na saída, que é o ponto 2, fica positivo, quando eu mando para o outro lado da equação, H2 positivo. E a entrada que está positiva, quando eu jogo para o lado esquerdo da equação, fica negativo. H1. Do balanço de entropia, a gente tira, então, que meu S1 é igual ao S2. Ok? Vamos aplicar, então, agora nosso balanço de massa e energia, né? Nós não vamos precisar aplicar o balanço de entropia, para o dispositivo de expansão. Então, dispositivo de expansão,
não tem nada ali gerando trabalho, né? Diferente aí da nossa turbina, né? Então, já vou cortar o trabalho. Como é em regime permanente, posso cortar aí as variações no tempo. Além disso, do balanço de massa, eu tenho que haver uma vazão máxima em 3 é igual a vazão máxima em 4, né? Então, que a gente chama só de vazão máxima. Esse dispositivo aqui tem um desenho dele, tá vendo? Eu ligo aqui, então, uma tubulação de um lado, que vem do condensador, nessa rosca menor, e ao outro lado da tubulação, por exemplo, que vai para o evaporador, do lado maior, por exemplo. Tá? Pode ser invertido também, não tem necessidade. E o dispositivo, esse aqui é um dispositivo do tipo orifício calibrado. Aqui a gente tem um orifício, um diâmetro preciso, né, para promover a queda de pressão. Ele fica dentro dessa região sextavada aqui. Então, não tem área para a gente trocar calor, né? Aqui nós vamos ter aqui alguns milímetros quadrados, ou frações de milímetros quadrados. Se a gente não tem área para trocar calor, a transferência de calor é muito pequena, né? Podendo desprezar a nossa transferência de calor. Além disso, as velocidades de entrada e saída são muito próximas, e esse dispositivo, por exemplo, pode ser instalado, normalmente ele é instalado na vertical, na horizontal, né? De forma que a entrada e a saída tem a mesma altura. Se não, né, nós vamos ter aqui, no máximo, 1 centímetro aqui de diferença entre a altura e a saída, né? Então, as variações de energia potencial gravitacional também são desprezíveis. Então, a única coisa que sobrou nessa equação é a vazão máxima em 3 vezes H3, menos a vazão máxima vezes H4 tem que ser igual a 0. Né? Ou seja, se a minha vazão máxima é a mesma, o meu H3 tem que ser igual ao H4. Logo, o meu dispositivo de expansão é um dispositivo isoentálpico, né? A entalpia é constante. Seguindo aqui, podemos aplicar, então, novamente, nosso balanço aí de energia para os trocadores de calor, né? Como fizemos aí nos outros ciclos, desprezando aí as variações de energia cinética e potencial gravitacional, desprezando o trabalho. No evaporador, o calor está entrando. Aqui eu comi mosca. Eu vou corrigir. No evaporador, o calor está entrando, então o calor entrando é positivo. Então nós vamos manter, mandar o calor para o lado direito, manter o calor desse lado e mandar os H's para o lado esquerdo da equação, né? Então, desta forma, o que entra fica negativo e o que sai fica positivo. H1 menos H4. No condensador, nós temos calor saindo, né? Calor saindo é negativo, então nós podemos deixar o calor deste lado da equação e mandar minhas vazões máximas para o outro lado, né? Então, nessa equação, eu vou inverter ali o sinal. O que sai fica positivo, que é o H3. Aliás, fica negativo, né? Então, aqui vai ser o H2 menos o H3. O calor eu mando para o outro lado e mantenho o sinal dos Hs, né? Nós ficamos, então, com o H2 menos o H3. Ok? Então, essas equações ficam corrigidas assim. E se a gente aplicar o nosso balanço de momento, né? Os trocadores ideais, onde não há atrito, né? Se não há atrito, não há perda de carga, não há queda de pressão. Então, as pressões na entrada e na saída são as mesmas. Né? Só um minuto, gente. O cachorro está comendo o cone dele aqui. O colar elisabetano dele. Tomar dele aqui. Bom, quando a gente fala de refrigeradores, né, ou bombas de calor, em vez da eficiência, né, nós vamos falar sobre o COP. O COP é a mesma definição aí da eficiência, né? A diferença é que ele pode ser maior do que 1, pode ser maior do que 100%. Então a gente resolve mudar o nome dele para não fazer confusão. Também a relação entre energia desejada e energia gasta. No caso do refrigerador, eu quero então produzir frio, né? Então a minha energia desejada é o QL. E o que eu gasto para ele funcionar é o trabalho. No caso da bomba de calor, né? O equipamento quando funciona como bomba de calor, o que eu quero é aquecer o ambiente. Então, eu tenho aí meu QH, a energia que eu quero.
enquanto eu continuo gastando ainda o trabalho para fazer o equipamento funcionar. Nós podemos escrever esse trabalho, né, que entra como a diferença entre os dois calores, né, e a gente pode, então, reescrever essa equação da forma QL igual a QH menos QL, e o COP, o QH menos QL. Okay? Evidentemente, nós podemos agora substituir as equações aqui para o calor que entra, o calor que sai e o trabalho que nós encontramos ali nos slides anteriores, para a gente obter os COPs do refrigerador e da bomba de calor. Okay? Então, isso ficaria aí, no caso aqui, do COP de refrigerador, seria o calor que entra dividido pelo trabalho, e aqui o calor que sai dividido pelo trabalho. Aqui a gente tem um desenho, então, de uma máquina de refrigeração, né, uma geladeira doméstica, para a gente identificar quais são os componentes que a gente viu ali. Então, no ciclo de refrigeração, nós temos 5 componentes mínimos, né? Primeiro, o compressor, que comumente é chamado aí de motor da geladeira. Depois, eu tenho atrás da geladeira, né, meu condensador. Aqui as serpentinas do condensador, tá? Essa figura está errada, não tinha reparado. Onde a gente normalmente coloca ali a roupa para secar, tá? Temos as serpentinas aqui do evaporador, que, no caso de uma geladeira aqui de 2 portas, né? Aliás, de uma porta só, onde a gente só tem ou a gente tem um compartimento só, né? Faz parte do próprio congelador da geladeira, né? Então, quando a gente descongela a geladeira, a gente costuma ver uns tubinhos no congelador, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Congelador. Nas imagens aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um. Geladeira. Aqui, ó. Esse é um bom desenho. Isso é para a gente trocar, tá? Caso haja algum problema, tá vendo? Esses tubinhos aqui que são onde que o fluido vai passar. É o nosso próprio evaporador. Okay? Bom, alguns equipamentos de refrigeração podem operar tanto como bomba de calor como de refrigerador. Né? Um que é muito mais comum no nosso dia a dia é o ar-condicionado automotivo. Né? Ele pode operar tanto como refrigerador como bomba de calor. Então, quando você coloca ali ele nessa faixa azul, ele vai refrigerar o ambiente do carro, e quando você coloca na faixa vermelha, ele vai refrigerar, vai aquecer o ambiente, a cabine do veículo onde estão os passageiros. Existem ar-condicionados também domésticos que a gente tem essa capacidade. Normalmente ele é comumente conhecido aí no mercado como ar-condicionado quente e frio. Ou seja, ele esfria e ele aquece. Como que esses equipamentos funcionam? Né? Na verdade, a bomba de calor e o refrigerador têm os mesmos componentes, a diferença está na ordem com que o fluido passa. Né? Então, se a gente olhar para uma operação no modo aquecimento, né? O fluido sai do compressor, passa por uma serpentina, um trocador de calor interno, depois passa pela válvula de expansão e passa por um trocador de calor externo, né? Depois volta para o compressor. Então, a gente tem uma válvula nos equipamentos que são reversíveis, né, que troca essas mangueiras. De tal forma, primeiramente, o fluido sai do compressor e vai na serpentina externa, depois volta e passa pela válvula de expansão, passando pela serpentina interna, para depois voltar para o compressor. Então, ou seja, sai do compressor e vai para o lado externo, ou sai do compressor e vai para o lado interno, dependendo aí do modo que a gente está usando. Ok? Então, quais são as diferenças, então, entre um ciclo de refrigeração ideal e um ciclo de refrigeração real? Né? Primeiro ponto que a gente tem um superaquecimento na entrada do compressor. Então, eu não posso trabalhar no meu ponto 1 em cima da curva, porque é muito arriscado, tá? No caso da bomba, a cavitação ela reduz a vida útil
da bomba. Se eu tiver uma gota de líquido entrando no compressor, eu posso quebrar o compressor imediatamente, né? Então, é muito arriscado a gente trabalhar aqui em cima do ponto. Nós vamos ter uma folguinha. Essa folguinha é uma distância entre essa linha de saturação, que normalmente é conhecido como superaquecimento, dado uma temperatura, né? Então, neste problema aqui, a gente tem uma temperatura acima da temperatura de evaporação. Mesma coisa acontece para o dispositivo de expansão. O dispositivo de expansão, ele também não gosta muito de, principalmente se for um tubo capilar, um dispositivo que não tem um controle, né? Alguns dispositivos de expansão não gostam de ter bolhas de vapor passando por ele. A gente tem que também ter uma folguinha, essa folguinha é chamada de subresfriamento. Então, eu vou reduzir a temperatura na saída do condensador de forma a ter líquido subresfriado na entrada da válvula de expansão. Além disso, tem queda de pressão nos trocadores de calor, que do ponto de vista didático é mais difícil da gente considerar, porque se envolveria interpolações duplas, né, na nossa tabela, que dá um pouco mais de trabalho. Então, a gente, normalmente, nos problemas na termodinâmica, que a gente não considera essa queda de pressão, mas ela existe, tá? E nós temos um processo de compressão não isentrópico, né? Então, nós já discutimos aí no ciclo Brayton, né, as diferenças entre um compressor real e um compressor ideal, né? No compressor real, a gente quantifica as perdas através de 3 rendimentos. O rendimento isentrópico, que vai contabilizar as perdas relacionadas ao processo de compressão. O rendimento mecânico, que vai contabilizar as perdas mecânicas. E o rendimento elétrico, que vai contabilizar as perdas elétricas. Normalmente, nós calculamos o COP com o trabalho elétrico, que é o que efetivamente eu estou pagando, estou gastando para fazer o meu refrigerador funcionar. Ok? Bom, quando eu tenho uma geladeira de 2 compartimentos, né, que são essas geladeiras um pouco mais modernas, né, é comum eu ter 2 trocadores de calor, né? Eu estou chamando essa refrigeração aqui esse ciclo de refrigeração multiobjetivo, porque eu tenho o objetivo de produzir frio em 2 temperaturas diferentes, né? Uma temperatura mais fria, uma temperatura um pouco mais quente. Então, o fluido, normalmente, uma das possibilidades é ter o compressor passando pelo condensador, normalmente a mesma... pelo condensador que a gente usa na geladeira de uma porta só, a gente pode usar numa geladeira de 2 portas. Depois a gente passa por uma válvula de expansão. Essa válvula de expansão passa primeiro na parte onde os alimentos vão ficar só refrigerados, né? Depois eu tenho uma segunda válvula de expansão e os equipamentos passam no compartimento onde os alimentos vão ser congelados, né, no congelador, antes de voltar para o compressor. Bom, a vantagem deste ciclo, né, na geladeira comum, como é que eu fazia essas 2 diferenças de temperatura? Então, os alimentos que eu colocava próximo do evaporador, ou próximo do congelador, ficavam mais frios. Então, tudo que eu coloco dentro daquele compartimento, que é o próprio evaporador, ficava muito frio. E à medida que eu ia afastando do evaporador, eu obtinha aí temperaturas um pouco maiores, né? E, fundamentalmente, eu precisava ter o meu congelador em cima da geladeira. Por quê? O ar frio ele é mais pesado do que o ar quente. Então, se eu colocasse o congelador embaixo da minha geladeira, o ar não ia circular, não ia promover convecção dentro da geladeira. Então, eu tinha que ter fundamentalmente o meu congelador no alto da geladeira. A partir do momento que eu tinha 2 compartimentos, eu já não tenho mais essa obrigação de um compartimento ser em cima do outro. Eu posso ter, se eu tiver 2 trocadores de calor, eu posso ter o congelador embaixo e o refrigerador em cima, né? O que dá origem às geladeiras inverter, que não tem perda de eficiência nenhuma se comparada com essa mesma geladeira com 2 compartimentos, 2 trocadores de calor, na posição tradicional. A vantagem da geladeira inverter é que o congelador, em teoria, a gente abre menos, né? A gente pega menos alimentos congelados.
nós abrimos mais o refrigerador para pegar água, para pegar uma série de outros alimentos. Então, ele fica mais acessível se nós tivermos ele na parte de cima da geladeira, ao invés da parte de baixo. Ok? Bom, vamos fazer aqui, como tradicionalmente, né, um exemplo. Esse exemplo aqui eu já resolvi ele em vídeo, mandei para vocês lá no YouLife, já está disponível para vocês assistirem posteriormente. Nós vamos resolver ele aqui também na aula de hoje, utilizando o Excel, tá? Então, a gente tem um ciclo de refrigeração simples ideal, no qual o compressor comprime R410A a uma temperatura de 5 metros cúbicos por hora, a uma vazão de 5 metros cúbicos por hora. A temperatura de evaporação é 10 graus Celsius e a pressão de condensação é 3.000 kPa. Determine a vazão máxima. O diagrama pH, o esboço do diagrama pH, temperatura de saída do compressor, o copo do refrigerador e a capacidade de refrigeração. Tá? Essa daqui era uma questão de prova antiga, tá? Evidentemente, a prova presencial, sem consulta. O diagrama do esboço, o esboço do diagrama pH, eu não vou fazer, né? É exatamente essa figura aqui, ó. Exatamente essa figura aqui. Então, essa figura aqui é a resposta da nossa letra B ali, né? Como era uma prova aberta, né? Então, acho que esse era interessante pedir. Evidentemente, na prova de vocês, que é uma prova com consulta, né? Não vai ter uma pergunta se perguntando o esboço do diagrama pH. Por razões óbvias. Né? Vamos, então, resolver esse problema. Podem mandar para mim aí no chat o nome completo de vocês, para servir aí como nossa lista de presença. Então, como usual, iniciamos aqui com o autor. E a data. Hoje é... (23/10). Estava lendo ali no chat. Não sei se eu estou mandando o nome de vocês, né? Vou anotar aqui os meus dados. Eu tenho uma vazão volumétrica. Ele fala na entrada do compressor, tá? Quando ele fala compressor comprime, está querendo dizer aqui que é na entrada do compressor. Então, vou falar que o meu VV1 é 5 metros cúbicos por hora. Então, 5 dividido por 3.600, para passar aí para metros cúbicos por segundo. Metro cúbico por segundo. Temperatura de evaporação 10. Ok, a gente vai trabalhar aqui com Kelvin, né? Então, eu vou passar para Kelvin. Temperatura de condensação, ou pressão de condensação, né? PCOM, será 3 MPa, 3 expoente a 6. Ok? Bom, primeira coisa que ele pediu aqui é vazão máxima, né? Então, solução. Podem ver que no ciclo de refrigeração simples e ideal, né? Eu preciso passar pouquíssimos dados, né? 3 dados é suficiente aí para mim passar os dados, né? Porque a gente vai... Tem 2 condições aqui que a gente vai sempre usar no ciclo ideal, que é ponto 1, título igual a 1, e ponto 3, título igual a 0. Então,
eu já tenho aí duas propriedades nesses dois pontos. Meu processo de 1, 2 é S constante, um processo isentrópico. Meu processo 3, 4 é entalpia constante. Então, pouquíssimos dados são necessários aí para mim resolver um problema do ciclo de refrigeração simples e ideal. Para mim calcular a vazão volumétrica, né, a minha vazão mássica será a vazão volumétrica vezes a densidade, né? Então, eu primeiro preciso calcular a densidade. Vou chamar aqui de ρ1. ρ1. Como que eu calculo ρ1? Usando o cuprop. Então, props SI. Densidade no cuprop é a letra D. Quais são as propriedades que eu tenho para passar para ele? Primeiro, temperatura. Onde está a temperatura? Está aqui na... Aqui é ponto e vírgula. Está armazenada aqui. Ó. Depois, na entrada do compressor, eu sei que o meu título vale 1. Então, título em inglês é quality. Estou com o próprio uso Q para título. E aqui eu vou, então, ter o meu fluido, tá? Por último, eu passo qual que é o fluido? R410A. Achou aqui para mim a densidade? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse fluido aqui. Que aí depois a gente pode trocar aqui também, né? Fica interessante. Poderia resolver o problema aqui, por exemplo, para... por exemplo, se eu trocar aqui para o R134A, ele já também muda as propriedades. Ficaria um problema um pouco mais genérico. Então, minha vazão máxima vai ser esse valor, vezes esse daqui. Aqui está em Kelvin, aqui está em Pascal. Aqui está em... Aqui não tem unidade. O ρ é quilogramas por metro cúbico no sistema internacional. Então, quilogramas por metro cúbico, vezes metro cúbico por segundo, né? Para quilogramas por segundo. Então, a vazão máxima do sistema de refrigeração é pequenininha mesmo, né? Comumente a gente costuma até colocar em quilogramas por hora, tá? Porque é bem pequena. Principalmente de geladeiras, carros, ar-condicionados residenciais. Se tiver máquinas de refrigeração muito grande, né? Vai ter até uma vazão um pouco maior. Depois, ele vai pedir... O que o problema vai pedir? Vou copiar isso aqui, fica mais fácil. Tá? Vou copiar esse. Vou colar essa figura aqui. Vai me ajudar um pouquinho aqui. Vou colar aqui que ela é fácil, vai me ajudar um pouquinho para resolver. Depois ele pede, na letra B, o esboço, já mostrei, temperatura de saída do compressor, cobre de refrigeração e a capacidade de refrigeração. Então, como tradicionalmente, é interessante aqui a gente montar uma tabela para organizar as propriedades. Pressão, temperatura, H, S e o título, né? O meu ponto 1, ele me deu ponto 1 e ponto 4. Eu vou ter aqui a mesma pressão e a mesma temperatura, tá? Então, a minha temperatura aqui é esta, no ponto 4 também, para o ciclo ideal, tá? E no ponto 2 e 3 eu tenho a mesma pressão, não a mesma temperatura, né? Além disso, eu sei que no ciclo ideal, o ciclo padrão, né, de refrigeração, ponto 1, o título vale 100%, ou 1, né? E no ponto 3 ele vale 0. Tá? Então vamos obter as propriedades aí com estes dados. Primeiro eu vou travar aqui o B5, tá? Quando eu copiar a fórmula ele não vai mudar em relação aqui ao fluido, tá? Sempre vai usar esse, se eu copiar para outra célula, ele sempre usa essa célula aqui padrão. Minha temperatura eu vou pegar essa daqui. O título, eu vou pegar esse aqui. Temos aqui a nosso... E aqui eu quero o H, né? Quero o H. Se eu copiar essa célula aqui
Primeiro, posso copiar ela para cá, ó. Eu estou usando o título, não tem temperatura, né? Mas eu posso pedir para ele calcular a temperatura aqui. Vamos pedindo para ele calcular a temperatura. Ctrl C, Ctrl V. Eu vou pedir para ele calcular a temperatura, utilizando a pressão que está aqui. Utilizando a pressão que está aqui. Ô, meu filho, me ajuda aí. A pressão que está aqui. E o P. Ele vai calcular a temperatura é 322 Kelvin, tá? Já automaticamente ele já, com pressão de temperatura, ele já calcula o H. Ok. Posso calcular o S aqui, né? Vou copiar. Vou colar aqui o S. Trocar para o S. Mesma forma que usando temperatura e título, posso preencher o ponto 3 também, né? Que tem as mesmas propriedades já preenchidas. Meu ponto 2, ele tem a mesma entropia do ponto 1, porque o compressor ideal ele é isentrópico. No ponto 2, eu vou estar com vapor superaquecido, né? Então, o título é indefinido. Posso calcular agora aqui as pressões que estão faltando, né? Nesse ponto aqui. Deixa eu usar essa fórmula aqui, colo aqui e troco. Troca aqui a variável que eu estou pedindo de entalpia para pressão. Temos aqui o nosso pressão. Vou colocar nesse mesmo formato aqui. Ó. Então, eu tenho 1 MPa e 3 MPa. As pressões na entrada e na saída do compressor. Bom, agora aqui eu tenho pressão e entalpia, né? Entropia. Posso calcular essa entalpia aqui desse ponto. Então, eu vou pedir entalpia, passo para ele. Não temperatura, né? Mas pressão. A pressão está armazenada na célula B11 e passo para ele entropia. A entropia está armazenada na célula E11. Calculou aqui para mim a minha entropia. Finalmente, eu posso aqui copiar essa mesma fórmula para a coluna C, trocando aqui a variável que eu estou pedindo de H para temperatura. Então, temos aqui a temperatura do ponto 2. Então, uma resposta que ele pediu era vazão máxima. Vou até marcar aqui, né? Marcar uma cor mais bonitinha. A outra resposta é temperatura na saída do compressor. Está aqui. Bom, meu ponto 3 tem a mesma entalpia do ponto 4. A entropia aqui eu não preciso preencher, tá? Porque não vai ser importante para mim calcular. Eu vou deixar aqui vazio. O título aqui, certamente, ele é diferente de 1. Aqui eu posso falar que a pressão no ponto 1 é igual à mesma pressão do ponto 4. Vamos calcular o título aqui, só para a gente ver aqui o que é mais ou menos ali, por curiosidade. Então, eu vou calcular ali o título, vou usar a pressão. A pressão está na célula B13. Vou usar o H. O H está na célula D14. Está aqui, né? Essa célula aqui. Então, eu tenho 32%, quase 33% de vapor, já no ponto 4, né? E esse 70% de líquido. Então, esse líquido, 67% de líquido, né? Que vai evaporar, retirando calor aí no evaporador. Ok? Então, temperatura de saída já respondi. O COP, né? O COP do refrigerador será o trabalho retirado da fonte fria
dividido pelo trabalho, né? Então, a retirada da fonte fria é o H1 menos H4, e o trabalho é o H2 menos H1. Né? Então, copy de refrigeração será o H4 menos H1 menos H4, então este menos este, dividido aí por trabalho do compressor, que é o H2 menos o H1. Então, temos um copy aí de 5,14. O problema pediu ali para a gente calcular também, né? A capacidade de refrigeração. A capacidade de refrigeração é o QL, tá? Então, vamos calcular o QL. O QL, então, será a vazão máxima, está aqui, vezes a diferença de entalpia ali no evaporador, que é o 1 menos o 4. O H1 menos o H4. Isso aqui está em watts, né? Então, a nossa resposta aqui seria 8.1 kW. Então, essa é a capacidade de refrigeração. Também temos duas respostas. Vamos calcular, só para a gente ter uma ideia aqui, quanto que vale o COP do refrigerador de Carnot, tá? O COP do refrigerador de Carnot, se vocês lembrarem lá da nossa revisão de termodinâmica, né? É a temperatura da fonte frente menos a temperatura da fonte... 1 menos a temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte... Perdão. Temperatura da fonte fria dividido pela diferença entre a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, tá? Que é, né? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor. O TL dividido por pH menos o TL, né? Então, esse aqui seria o nosso COP de Carnot. Evidentemente, ele não tem esses nomes, né? Posso definir aqui. O que é a temperatura da fonte fria? Todo o meu calor está sendo absorvido ali na temperatura do ponto 1 e 4. Né? Então, eu posso definir esse nome aqui como TL, por exemplo. E a maior parte do meu calor está sendo rejeitado na temperatura do ponto 3. O ponto 2 tem uma temperatura um pouco maior. Né? Se a gente olhar nosso diagrama TS, aqui, TS, a temperatura começa, boa parte do tempo constante, mas do ponto 2 até esse ponto aqui, onde a gente tem o fluido chegando como vapor saturado, a temperatura não é constante. Então, nós podemos considerar aí a temperatura do ponto 3 constante, como TH. Então, TH é a temperatura do ponto 3, eu vou definir esse nome aqui como TH. Então, o COP de Carnot seria 7,23, enquanto o nosso COP é 5,14. Então, por que esse COP é diferente, né, do de Carnot, mesmo esse ciclo sendo ideal? Por causa do dispositivo de expansão. Se eu quiser fazer uma máquina mais próxima de Carnot, teria que trocar o dispositivo de expansão por uma turbina, que vai produzir um pouco mais de trabalho para compensar o trabalho que o compressor está gastando. Então, por isso que a gente tem um COP menor. Ok?